Boa noite, senhores. Hoje eu resolvi gravar um vídeo de reação aos comentários dos especialistas de YouTube que os senhores tanto gostam. Já tem um tempo que eu não faço isso. Então eu já comprei aqui a minha cerveja, porque por alguma razão meu último vídeo sobre o Dennis Noble popularizou. Talvez ele tenha ido parar em algum blog ateu, não sei, porque tem uma proporção maior do que o normal de ateus nos comentários enchendo o saco. Então vamos lá, vamos ler com esses especialistas, que geralmente não fazem o mínimo de pesquisa para saber quem eles estão enchendo o saco, e vamos ver se os comentários têm alguma lógica, né? Eu organizei os comentários por mais recentes, né? Então vamos lá. O Ferreira Rocha fala o seguinte: blá, 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 então Deus existe. Eu não sei se essa é a voz do Ferreiro, mas com o comentário inicial desse tipo, eu imagino que seja o timbre seja próximo disso, né? Dois erros grosseiros. Você diz que as células são diferentes e que isso não é determinado pelos genes. Sugiro que estude mais sobre genética. O Ferreira Rocha, como bom ateu de comentário do YouTube, ele não nos diz o que está errado no meu comentário, né? Ele te manda estudar, né? E o Ferreira Rocha, eu sugiro que você pesquise um pouco sobre a pessoa que você está atacando, né, para você não passar vergonha na internet, né? Porque ainda que o meu PhD não tenha sido com genética, atualmente eu trabalho com genética. Inclusive eu vou palestrar em um congresso semana que vem na Suécia sobre genética e doença, tá? Em plantas, ok? Mas vamos lá. Dois, a matéria diz que os cientistas ficaram furiosos. Quem prova isso? Você acreditou no que escreveram sem se perguntar se isso realmente aconteceu. Bom que ele sabe, né, o que eu estou pensando. Ô Ferreira, eu conheço o pessoal da síntese estendida, da qual o Dennis Noble faz parte, o pessoal do Third Way Evolution. Eu já li diversos artigos deles, então eu sei que eles são atacados pelos seus amigos materialistas. Eles são materialistas reducionistas, porque o pessoal da síntese estendida também é materialista, né, de certa forma. Outro problema é dizer que quem discorda das suas ideias está te atacando, pensamentos de pessoas sem conteúdo nenhum. Tá, obrigado pelo seu comentário. Não me lembro de ter dito que quem discorda das minhas ideias está me atacando, né? Mas que há uma censura na academia, até entre os próprios pares, isso o próprio pessoal da síntese fala nos seus artigos, né? Eu até citei alguns artigos ali dessa galera, né? Pedro Pensamentos. Aí o Pedro Pensamento vai pensar com a gente aqui, ele diz, tá ok, então prova a existência de um design. Afinal, se tem alguém supostamente guiando, prove a existência dele. Veja, eu em nenhum momento falei que eu acredito que a evolução é guiada, tá? Eu estava reagindo a uma reportagem em que alguns autores estão dizendo que há um certo propósito no processo evolutivo, tá? E então eu não compactuo dessa ideia, ok? Provar o tal do design, existem formas de se provar a existência de Deus, tá, Pedro Pensamentos? Mas eu não acredito que você aceitaria nenhuma dessas explicações, porque elas seriam explicações filosóficas, né? Então, por exemplo, você tem argumentos de contingência, né? Todas as substâncias no universo são contingentes, então elas poderiam não ter existido em algum momento, elas não têm em si mesma a explicação para a existência delas, uma vez que elas são contingentes, elas dependem da causalidade de outra coisa para passarem a ser, então eventualmente você vai ter que chegar em alguma causa que é, por exemplo, necessária, da qual todas as outras derivam o seu ser, né? Mas esse tipo de argumento, pessoas que não têm um treinamento de filosofia vão dizer que é bobagem, vão pedir uma evidência empírica, científica, que é basicamente uma petição de princípio, né? O Pedro Pensamentos, que quer muito compartilhar os seus pensamentos com a gente, postou de novo e diz, tá, ok, somos supostamente criados e somos supostamente perfeitos porque existe câncer, então. Eu não disse em nenhum momento que nós somos perfeitos. De fato, Deus, quando cria uma natureza, ele cria uma natureza perfeita, no sentido de que o organismo criado, ele age perfeitamente conforme a sua natureza, né? Agora, ninguém nega que haja
um decaimento, por assim dizer, da matéria, da parte da matéria, né? A forma, os organismos são feitos de forma e matéria, a forma ela é imutável, mas a matéria, né, o organismo composto de matéria e forma, com o tempo ele tende ao decaimento, né, à desordem. Tá? Então, o câncer ele é exatamente o fruto desse aspecto material do organismo que, com o tempo, vai decaindo, né? Vai corrompendo, seria o termo mais correto, filosoficamente falando. Chardin e John Hout, sei lá como pronunciar esse nome, são exemplos de evolucionistas teólogos, mas evolução é fato materialista, teologia é farsa. Chardin, eu não conheço o outro aí, o John, não sei quem, mas o Chardin era um católico herético, ou seja, não era sequer católico, né, um padre modernista, que participou inclusive da fraude do homem do Piltdown, né, então ele era um péssimo teólogo, né, se é que possamos chamá-lo disso. Evolução é fato materialista, né, mais uma vez esse pessoal achando que uma teoria científica é então um fato, por alguma razão bizarra, o evolucionismo tem um status de fato, enquanto teorias até muito mais substanciadas não têm, né? E teologia farsa é a opinião do science. Agora é óbvio que ele não vai nos demonstrar como ela é falsa, né? Na verdade, a teologia é a rainha da ciência, né? Ciência e filosofia, duas palavras que não cabem mais cientificamente na mesma frase. Bom, tecnicamente, ciência e filosofia são a mesma coisa, né? Ou melhor, a filosofia é uma ciência, tá? Isso aí só mostra, eu não vou nem responder a uma coisa tão estúpida, né? Isso aí é o velho cientificismo. A pessoa não percebe que esse comentário que ela fez não é um comentário científico, né? Então ela está fazendo ela está compartilhando conosco uma filosofia que argumenta que a filosofia é basicamente inútil, né? Então você vê aí a contradição, né? A mente produz transformações na matéria que não é explicado pela biologia, tá? Acho que as pessoas não estão me criticando, então eu vou pular, tá? Ok, mas o Marcos Leodoro, muita desonestidade intelectual. Cai aqui pelo título do vídeo e do canal. O que eu assisti é um cara que faz uma tradução automática e, obviamente, com problemas de um texto complexo e foi desmascaro pelo erro do tradutor automático. Não falou nem de filosofia nem de ciência de modo adequado. Um discurso tem bases ideológicas muito fortes, porém não explicitadas. Eu não olhei mais nenhum vídeo, esse é o primeiro e único. Mas será que o apresentador é discípulo do famigerado Olavo de Carvalho? Então o cara assistiu um vídeo, né? Ele já questiona se eu sou discípulo de Olavo de Carvalho. Ele me disse que eu não falei de filosofia, eu falei mal de filosofia e ciência, não nos diz por quê, né? E se recusa a assistir outros vídeos para exatamente descobrir as questões que vieram à mente dele, né? Então você vê aí, e eu sou o desonesto intelectual, né? Mas enfim, muito profundo até agora. Ok, eu vou dar uma pausa aqui até encontrar um comentário nervoso, ok? Peraí, eu vou despausar aqui, porque esse comentário mostra, né, o coração cheio de amor do ateu pela realidade, né? Olha lá, a vida é uma engenharia complexa, no entanto, nada muda aqui na Terra, tudo termina no vazio frio do túmulo. Então eu não sei se esse cara ele está refletindo sobre as últimas quatro coisas, né, e pensando aí na vida eterna pós-morte, ou se ele reconhece a complexidade da vida, que não pode ser explicada, obviamente, por materialismo, mas ele conclui, portanto, que na morte não, é materialismo mesmo e a gente vira comida de minhoca. Não sei. Ele é um cara misterioso, né, o Dio. Então, se ele quisesse explicitar o que ele quis dizer, adoraria. Vamos lá procurar outro. Tem um rapaz aqui que falou algumas coisas. Ele não me atacou, ele botou uns pensamentos até muito bons, mas como os senhores podem ver, é extremamente longo, né? Então, postou vários. Então, infelizmente, eu não vou ler. Mas tem algumas coisas interessantes ali. Mas eu quero aqueles que tentam me atacar, né? Agora, como gente mau caráter como você,
Então, o cara Tiago definiu que eu sou mau caráter porque eu reagi a uma reportagem da Forbes. Igual você não pode negar a evolução das espécies, é claro que vão atribuir a ela um propósito, que curiosamente, só por coincidência, é bem parecido com as crenças de você. Irmão. Bom, eu não propus nada, Tiago. Quem propôs foi o Dennis Noble, que é um ateu. Eu acho que você não deve ter nem assistido o vídeo inteiro, né, Tiago? Ah, eu simplesmente repassei uma vertente dentro do evolucionismo que está se tornando cada vez mais proeminente, tá? Então, sugiro você assistir de novo o vídeo que você não entendeu, não. Vocês não são muito diferentes dos homens das cavernas que viam um raio caindo e diziam ser uma divindade, mas vocês vão além, tentam justificar um ser imaginário deturpando e tomando para si os dados que a ciência para esse povo é uma divindade, né? A ciência. A ciência falou, velho! Sendo que não existe ciência, né, propriamente dita. Existem cientistas e eles discordam entre si, né? Então, qual cientista que você está seguindo, né? E depois a gente que sofre de idolatria, né, e acredita em serem imaginários, né? Que a ciência descobre, os corpos biológicos são provas de um Deus, ótimo, mutações, genes mal formados, vantagens biológicas, seres sem utilidade alguma e por fim doenças. Isso foi consequência do pecado porque são covardes e gostam de se agarrar às suas falsas ilusões fantasiosas. Uma verdadeira pena, sorte que o número de esclarecidos está aumentando. Nos próximos anos religiosos serão minoria. Puxa vida, acho que nem o pessoal sabe, que trabalha com dados e estatística, que são ateus, vão ter uma visão como a sua de achar que os religiosos vão ser a minoria no futuro, meu amigo. Até porque religioso tem mais filho, né? Os ateus passam muito tempo comentando em vídeos de YouTube de religioso, então acabam não ficando lá no mundo e conhecendo mulheres, né? E até porque uma mulher ateia deve ser chata pra caramba. E as relações que não são religiosas acabam em divórcio, toda aquela palhaçada, né? Eu não diria que foi consequência do pecado. Como eu disse anteriormente, é natural de seres compostos, né, que haja uma corrupção, ok? Porque essa corrupção, ainda que seja má para o organismo em si, ela é boa para a ordem geral do universo, né? Então, por exemplo, para que haja decomposição, para que haja um ecossistema saudável que permita a vida, inclusive, dos humanos, é necessário que haja predação, é necessário que haja decomposição. Então, ainda que há um mal para o indivíduo que morre e decai, para o universo, para a ordem geral do universo, isso tem é positivo, né? É por isso que Deus, né, no Gênesis, ele fala, o dia é bom, terminou o dia é bom, e quando olhou para todos os dias é muito bom, né, porque o todo é maior do que as partes. Rapaz, você reduziu tudo ao delírio de Dawkins. É sério, lamentável que a sua fé pessoal exija isso de você. Quem disse que a minha fé pessoal... Tem ateu, filósofo, que critica o gênio egoísta de Dawkins e fala para o Dawkins parar de falar asneira. Quando o Dawkins fala que você é um robô controlado pelos seus genes, que os genes são a unidade real, ontologicamente você é só um aglomerado de genes, ele não está fazendo ciência empírica, ele está fazendo filosofia, má filosofia. Tá? Então, o livro Selfish Gene é um livro filosófico horroroso. E Dawkins já foi criticado por outros filósofos, por filósofos profissionais ateus, porque eles reconhecem exatamente isso, tá? O propósito é tornar o ser humano mais humano e responder melhor à sua autopreservação e preservação das espécies. A vida tem que continuar e povoar o universo. E como é que você se torna mais humano? Ou você é humano ou você não é humano. Não tem como você ser mais humano, cara. Ok? E eu percebo que você também tem uma visão direcionada de evolucionismo, né? Que os materialistas não vão concordar com você, Moisés. Querer estudar termodinâmica do não equilíbrio e as estruturas
Dissiparivas não quer, né? Ao invés de ficar estudando um livro mitológico, deveria focar na ciência para parar de falar besteira. Eu sou cientista, ô Gilles. Eu sugiro que você, antes de estudar termodinâmica, você estude gramática, né? E quando você fizer uma asserção como essa, você tente explicar o contexto, meu amigo. Então, o que você acha que a termodinâmica e o equilíbrio das estruturas dissiparivas tem a ver com o conteúdo do vídeo? E em que momento do vídeo eu mencionei Bíblia? Eu estava reagindo a uma reportagem sobre um ateu evolucionista. A reportagem não foi escrita por um cristão, por sinal, ok? Não entendi o que você disse sobre as células serem geneticamente iguais, entretanto as células são distintas. Bom, meu amigo, isso não é uma crítica, mas vou aproveitar, porque parece que tem muita gente que não entendeu. Se você pegar o seu neurônio e a sua célula do coração, elas são células distintas. Porém, ela tem o mesmo material genético no núcleo. Isso refuta a ideia de que uma célula é puramente causada pelos genes. O que você é o produto dos seus genes. Existe algo além dos genes que vai coordenar a expressão gênica de forma a tornar uma célula da neurônio ou uma célula do coração, né? O gene não explica isso. Tanto é que o zigoto é uma célula. Você precisa, desde o início, ter uma célula. Se você pegar o seu DNA e jogar ele dentro de um copo com água, ele não vai brotar uma célula a partir disso. O DNA, ele precisa já do maquinário celular, ele precisa de proteínas. Há um sistema circular. Tá? A expressão gênica, ela não é controlada pelo próprio DNA, ela é controlada pela célula. A célula define que momento que o DNA vai ser expresso, e não o contrário. Não é o DNA que se regula, não. Ok? Se os crentes pelo menos aceitaram que os seres vivos não são estáticos, já é uma baita evolução. Depende do que você chama de estático, né? Ninguém nega que bico de tentilhão pode alterar ao longo do tempo, tá? Então, assim, se isso cai em seres vivos não serem estáticos, então praticamente todo mundo aceita, tá? Ok, vamos procurar outro. Enquanto a religião tem poucos livros e milhões de versões do assunto, a ciência tem milhões de livros e poucas versões do assunto. De que lado a verdade está mais próxima? Eu acho engraçado que o ateu, ele realmente, principalmente o ateu que tem baixíssimo conhecimento, ele se acha um gênio só por ser ateu. Então eu fui ateu, tá? Eu também me achava um gênio, né? Você acha, todo mundo é religioso. Eu, com os meus 15 anos, percebi que Deus não existe. Eu sou contrário aí aos 90% da população, então eu sou iluminado, cara. E você tá aí com seu livro antigo da Idade do Bronze e eu tô aqui lendo Rich Dawkins, Deus um delírio, mano. É isso que você parece, meu amigo. Para mim não existe, para mim só existe uma religião que é verdadeira, o resto são, enfim, vou ser generoso, não vou chamar o que elas são, mas são mentiras, né? Os evangélicos e seus de estimação, eu nem sei de onde que veio isso, né? Então, primeiro que eu não sou evangélico, né? Segundo que é isso, cara? Que comentário que é esse, meu? O materialismo é uma reação a milênios de enganações. Não significa que não existe uma realidade espiritual, mas é importante frisar que o materialismo teve bons motivos para surgir. O materialismo, ele não é uma reação de nada, ele sempre existiu no pensamento humano. Desde que o mundo é mundo, sempre houveram erros filosóficos, né? Então, se você voltar lá nos pré-socráticos, você já tinha lá Demócritos, o pessoal atomista, tá? O materialismo moderno é só uma reciclagem dessas ideias antigas, tá? Porque o homem ele é limitado no número de erros que ele pode causar, né? Então, ao longo da história, não existe nada de novo debaixo do sol, né? Os erros são repetidos com diferentes roupagens. Hoje, o mesmo erro lá dos pré-socráticos, de alguns deles, né? Hoje tem uma roupagem científica, mas o erro é o mesmo, é um erro filosófico. Não faz sentido esses questionamentos bizarros. Só para ficarmos com um exemplo clássico. Se o ser humano foi planejado, ou por um alien superinteligente, por uma divindade perfeita, por que a retina está virada do avesso?
Todo que sabe histologia tem conhecimento que no olho dos vertebrados a reina está virada do avesso em relação ao nervo óptico, que atravessa a própria retina para sair do globo ocular e chega ao cérebro, blá blá blá. Tá, então ela está falando, repetindo o que ela aprendeu na internet, de que a suposta, o que ela está descrevendo aí é um bad design. Acontece, se você fizer uma pequena pesquisa na internet, você vai descobrir que, na verdade, este mau design é extremamente bom, ok? Eu vou pegar um livro aqui, me dá um minuto. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque senão a gente vai ficar aqui 15 minutos só nisso, né? Mas vamos lá. Se os cones e os bastonetes, é isso, né? Rods, bastonetes, fossem estivessem voltados para a luz incidente, como os evolucionistas, como essa senhora aí disse que deveria ser o caso, né? Os capilares, clóriocapilares, que são cheios de sangue, e o RPE, que eu não sei o que é, é o pigmento retinal do epitélio, teria que estarem na frente da retina, onde eles iriam bloquear basicamente toda a luz. Em contraste, as células nervosas são comparativamente transparentes e elas bloqueiam muito pouca luz incidente. Enfim, o fato é, eu não tenho como ficar dando uma aula de fisiologia do olho, até porque eu não sou especialista nessa área, mas o ponto é, se você realmente perguntar para uma pessoa que estudou o olho, você vai perceber que a razão da retina ser orientada da forma que está, que é exatamente porque existe uma função para ela, né? Então esses argumentos de bad design são geralmente péssimos, né? E mostram que a pessoa simplesmente apela à ignorância, ela não conhece a função, ela tem uma pressuposição evolucionista já, então ela assume que não há função porque ela não conhece a função, e aí depois ela é humilhada pela realidade quando se estuda o suposto órgão inútil ou mal projetado e percebe-se que na verdade existe um design muito bom ali, né? Mas enfim, a minha exposição foi péssima porque não traduzir seria muito difícil. Mas enfim, você pode encontrar isso na internet facilmente. Digite aí. Existe uma função para a retina humana ser da forma que ela é e você vai ver que você vai encontrar vários. De médicos, inclusive, não necessariamente de anti-evolucionistas, ok? O velho desenho inteligente. Deus nunca foi banido da ciência porque ele nunca fez parte da mesma. Deus não pode fazer parte da ciência porque ele é uma hipótese que não pode ser testada. Deus não se prova, Deus se crê. Depende da ciência moderna, que é o meu argumento. A ciência moderna, ela se tornou uma ciência empiriométrica. Ela reduziu tudo aquilo que não é reduzível à matemática, ela jogou fora, tá? Então, de fato, a ciência moderna, ela não admite causas imateriais, por exemplo, tá? Mas esse é o meu ponto. No passado, se você ler até o próprio Newton, que é um dos pais dessa ciência empiriométrica, ele não vê problema em falar sobre Deus e descrever leis naturais na mesma sentença, tá? É isso que eu quis dizer por Deus ser banido. Você não pode, por exemplo, concluir em um artigo científico que a estrutura que você está descrevendo no seu artigo parece ser melhor explicada, por exemplo, por uma causa inteligente. Isso não seria admitido, tá? Mas isso não é porque é a melhor forma de se tratar a ciência. Isso é uma questão da ciência moderna ter eliminado qualquer causa não empiriométrica. Simples assim, tá?
Bom, se você entender o conceito do propósito, falta explicar como um terremoto ou asteroide mata todas as espécies. Pronto, acabou o debate. Mas em nome deste propósito, damos vazão a idiotas que ou manipulam pessoas em nome da religião, ou justificam caças, ou elegem monstros como Bolsonaro. O que Bolsonaro tem a ver com essa conversa? Não sei de onde tira essa ironia e tento ridicularizar quem estuda falando em mágica. Até acho que o discurso do propósito é democrático. Putz, eu não entendi nada. Mas enfim, obrigado pela contribuição, Marcos. Não saber nada sobre seleção natural dá nisso, né? Mais uma vez, antes de passar vergonha na internet, pesquise um pouco, tente saber quem é a pessoa que você está atacando, tá? Seleção estava no título da minha tese de doutorado, meu caro. Então você pode me chamar de qualquer coisa, mas não diga que eu não entendo o que é seleção natural. Eu imagino que você não saiba. Então, Ivo, eu peço para você nos explicar o que é a seleção natural com as suas próprias palavras, sem se utilizar do chat GPT, ok? Religião. Religião é muleta metafísica para os incapazes de conviver com as questões metafísicas existenciais. Que sejamos curiosos e desbravadores sem medo desconhecido. Essa é outra ilusão, né? O ateu, olha lá, tá vendo? O ateu tem essa síndrome de ego, né? Inflado. Ele realmente acha que ele é especial porque ele rejeitou a muleta da religião, né? Esse comentário não fez sentido nenhum, né? É a muleta metafísica para quem rejeita a metafísica, basicamente, né? Mas enfim. Ô, Matheus, depois eu te respondo isso aí, tá? Ih, rapaz. Vou procurar mais um, ok? Eu não precisava procurar porque estava aqui, né? Já é bastante claro que existe uma religiosidade em achar que a ciência pode provar tudo. Que bom que você admite. A ciência é apenas um sistema para provar certas verdades e deve ser visto como tal. Na verdade, a ciência empírica ela não prova verdade nenhuma, né? Ela é geralmente uma ciência estatística. Ela ela não trata com provas no sentido filosófico da coisa, tá? Tanto é que é uma working hypothesis, como a gente fala, né? Uma hipótese que pode cair amanhã com o advento de novos dados, né? Então nunca há uma prova definitiva. Mas estranhamente para o evolucionismo isso não ocorre, né? O evolucionismo está categoricamente provado e você não pode argumentar contra, né? Mas quanto ao seu exemplo das diferentes células, já é explicado pela ciência, chama expressão gênica. Eu nunca falei que não se entende o que causa a diferenciação das células. Eu disse que o fato das duas células que eu mencionei terem o mesmo material genético, mas se diferenciarem em diferentes células, prova que a informação, por assim dizer, não está contida simplesmente nos genes, tá? Há uma causalidade de cima para baixo. A célula que controla a expressão gênica e não o próprio DNA controla a sua própria expressão gênica, tá? O DNA é uma molécula inerte, ok? Vamos procurar outro xingamento. A religião tem o objetivo de alienar e dominar as massas. De novo, o que isso tem a ver com a reportagem e com o que eu falei? O cara tá lá repetindo Marx e se achando inteligente, né? Mas enfim, vamos lá. A seleção natural é objetiva somente, não possui intenção. Também acho. Concordo com você, Science. Inclusive, você devia ter falado isso para o Darwin quando ele estava vivo, né? Para ele não ter utilizado o termo seleção, que implica, sim, um conhecimento do fim, né? Implica intenção. Darwin comete esse equívoco filosófico porque ele estava observando seleção artificial, tá? E aí ele faz uma analogia com a natureza e não percebe que ele acaba atribuindo intencionalidade à natureza. Inclusive, essa foi uma das maiores críticas que ele recebeu. E continuamente ao longo da sua carreira, as pessoas continuaram a dizer que a forma com que ele se expressou sobre seleção natural claramente implicava um certo direcionamento. Inclusive, os teístas evolucionistas adoraram o antropomorfismo que Darwin se utilizou para descrever a seleção. Tá? Apesar de Darwin dizer que simplesmente era uma metáfora, você percebe que ele está, sim, no livro inteiro do Origem das Espécies, atribuindo intencionalidade à seleção natural, ainda que ele não admita. Existem princípios básicos da biologia que são comuns a
todos os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos, que tornam essa visão apenas romântica. Eu não sei qual visão que você está falando. Imagino que você está querendo dizer que a homologia prova materialismo evolucionista. Não sei. Da próxima vez você se explique melhor. Ok, eu vou procurar outro xingamento. Bem, se existe um propósito na evolução, esse propositor deve ser bem estranho. Só para dar um exemplo, ele quis economizar material abundante no universo e nos humanos, propositou um desastroso cruzamento entre o sistema digestivo e o respiratório, impondo uma lógica ou você expira ou você engole, e às vezes corre risco de morrer se um corpo estranho. Enfim, o cara vai dar, mais uma vez, a velha conversinha de bad design, mas se eu fosse dar a esse sujeito uma planilha e para ele fazer aí um esboço de como ele acha que o humano deveria ser projetado, ele vai ser incapaz de fazê-lo, né? E mais uma vez, o indivíduo apela para a ignorância, correto? Ele acha que tal coisa não existe uma razão de ser, ele não estudou, por exemplo, a traqueia, o sistema respiratório, ele não buscou saber se existe uma razão para essas duas coisas estarem separadas no humano, né, ou melhor, no caso, convergir para um mesmo tubo. Então, assim, né, você deve conversar com um anatomista, e eu tenho certeza que ele vai te dar razões pelas quais nos mamíferos a coisa é dessa forma, entendeu? Então, apelar para a ignorância não é argumento, ok? Ok, eu vou... Mais uma vez, você vê como é que as pessoas... Vamos lá. Parei de assistir quando ele sentenciou que o fato de células diferentes terem o mesmo material genético seria prova de que as células não explicam o ser vivo. Coitado, se quer entender o que o material genético pode estar silenciado ou ativado. A diferença entre as células de mesma genética se dá pela expressão genética dos genes que elas contêm, processo que depende desde correntes elétricas celulares até interações com o ambiente externo à célula. Em suma, esse rapaz está pontificando sem ter entendido o básico. Eu não entendi o básico. Veja que as pessoas no Brasil, ou, sei lá, comentaristas de YouTube, eles têm uma dificuldade de interpretação de texto, né? Isso é analfabetismo funcional, sem querer ser babaca, mas essa é a realidade. Se foi isso que você tirou do que eu falei, você não tem interpretação de texto. Ou melhor, interpretação de fala nesse caso, né? Eu falei que o fato das células terem o mesmo material genético e se tornarem células diferentes desprova o reducionismo genético, que diz que você é simplesmente um produto dos seus genes, que você pode ser reduzido aos seus genes, que é, por exemplo, o que o Dawkins falava no Self-Esteem. Expressão gênica não é controlada pelos genes, é controlado pela célula. E se a célula está controlando a expressão gênica, logo o reducionismo genético está refutado. Não é difícil de entender, meu. Vamos lá, vamos achar mais um. Tá ficando longo o vídeo, então eu vou parar daqui a pouco, tá? O Science estava... mandou uns 30 comentários. Não existe ajuste fino e princípio antrópico. Tem até ateu que admite o princípio do ajuste fino. Ok? Eles vão simplesmente dizer que foi pura sorte, né? Mas o Science não nos diz o porquê que não existe, né? Ele só faz uma asserção, né? A seleção natural age apenas de forma reducionista e materialista. A seleção natural não age, meu amigo. Né? Ela é um efeito. É reprodução diferencial, ela é a consequência da presença de alguma característica que aumenta o sucesso reprodutivo. Ela não é em si mesma uma causa, tá? Então ela não age, ok? Leon Jacques Monod, que eu tenho certeza que ele não leu, tá? Eu tenho certeza absoluta que o Science não leu o Jacques Monod. Ok? E o Jacques Monod tinha uma visão extremamente reducionista, que é exatamente o ponto em questão do vídeo, que está sendo atacado até mesmo pelos ateus, né, dentro do evolucionismo. O Deus do criacionismo é um Deus desconhecedor da sua própria obra, nega a si mesmo.
Isso é uma frase que não faz sentido. Eu não falei de criacionismo em nenhum momento no vídeo, cara. E esse aqui é o tipo de frase que o cara se acha inteligente quando escreve, mas que se você lê, não faz sentido a frase do cara. Né? Esse Deus das igrejas foi criado para satisfazer as necessidades do homem material. Só existe para Deus das igrejas. Para Deus é inexistente. Que, meu? Ok, vou deixar para lá. Todos conhecem, né? O conceito de que o universo tem um propósito. Eu soube numa manhã em Botucatu, ao olhar do sol batendo um gramado no jardim da Santa Casa. Eu não entendi muito não, de falar a verdade. Ok, vamos tentar achar mais. Ok, uma pergunta honesta aqui. Quando você deu o exemplo da formação dos ossos em um embrião, você disse que o organismo usa processos físicos para produzi-los para atingir determinado fim, que isso não é o comportamento das substâncias químicas. Mas o organismo seria o quê? Ele não seria o produto desses fenômenos que são ordenados por processos genéticos? É de fato uma pergunta, não uma tentativa de contestação. Não, porque as partes existem para o todo, né? Então, como exemplo do coração, né? O coração, ele só tem, o termo correto é ser, né? Mas vamos falar existência para simplificar. O coração só existe porque o organismo existe. Então, a unidade ontológica real é o organismo. E todas as partes estão em função daquele organismo. É por isso que o organismo ele se utiliza desses processos físicos para o seu próprio benefício. Tá? Então, se ele está utilizando esses processos para o seu próprio benefício, o processo não pode ser a causa desse organismo. Porque se você pegar esses campos morfométricos que eu estava descrevendo, eles ocorrem em cristais. Mas em cristais, eles não estão naturalmente dispostos a produzir um organismo vivo. Tá? Mas o organismo se utiliza desses processos e os canaliza para si mesmo. Né? Essa é uma propriedade dos organismos. Né? Ele tem uma natureza, existe um aspecto material dessa natureza e todo esse aspecto material está ordenado pela forma do organismo de forma a servir a ele mesmo. Tá? Então, a unidade de explicação, né, a unidade real é o organismo. Tá? Você tem um zigoto ali no início. Né? Ele já tem potência toda, usando uma terminologia mais moderna, toda a informação para se tornar um adulto. Né? E todos os processos ali naquele zigoto estão ordenados de forma a alcançar esse fim. E esse fim ele não é parte da matéria em si mesma. Né? Ele está ordenado pela forma. Tá? Mas enfim, isso é bem abstrato. Né? Realmente não são bem religiosos, que nem. Ok, isso aqui não é crítica. Então, pera lá. Vamos lá, o Tiller Groove. Putz, olha o rumo que isso tomou. É mais plausível então acreditar em mágica e não na ciência. Acreditar. Olha como é que o cara, ele é religioso e não percebe. Então, eu acredito em mágica, ele acredita na ciência, ele é iluminado, eu sou um mongoloide, né? Então veja como a petição de princípio, né? Então Deus criar é um ato de mágica. Então o sujeito ele não tenta compreender a visão do adversário, ele impõe a sua visão, né, um espantalho, esse negócio que já devia ter tirado isso daqui, né? O negócio fica. Mas enfim, coisa de criança isso, né? E de fato você acredita na ciência, deve ter colocado isso durante a época lá do vírusinho, né? Colocou lá no Facebook, né? Eu acredito na ciência, tomei 12 boosters. Você acredita em vida em outro dos infinitos planetas do universo? Não, eu acredito em Deus e Deus só fez nós humanos porque somos especiais. Você não surgiu da evolução, então? Você está falando com você mesmo, cara? Isso é o sinal de esquizofrenia, hein? Não, para existir tem que ter sido criado. Ok, já que existe o Deus, quem o criou então? Meu Deus, gente que faz isso aqui, ó, dessas risadinhas em comentário, bicho. Esse negócio de. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Deus é um ser necessário, tá? E você não postula ele como um God of the Gaps. Você chega à conclusão de que existe uma causa não causada
por um argumento dedutivo, tá? Mas você passa muito tempo rindo, né, Schiller Groove, ao invés de estudar a filosofia. Eu te recomendo, vá ler um pouco mais sobre, por exemplo, São Tomás de Aquino, Aristóteles, tá? Platão, ok? Vocês estão fingindo. Todas arquivadas, blá blá. Ok, aí ele já está fazendo uns argumentos sobre política, então é para a gente confiar na ciência, exceto quando a ciência está a serviço dos farmacêuticos. Então, não sei como funciona isso, né? O nome do canal é Ciência e Filosofia, mas carece de ciência e filosofia. Eu li esse comentário, eu chorei, por isso que eu dei a pausa, porque foi tão profundo a ofensa que é isso. Não sei se isso é uma crítica ou concordando comigo. Ok. Eu tô ficando cansado já, viu? Porque tá difícil. Ó, o macaco tá aqui em todas, né? Ó, Alexandre, Homo ou você decide, a evolução já foi refutada ou a evolução tem um propósito? Sinto que você está adotando evoteísmo. Obrigado por saber o que eu estou adotando, macaco. Eu não estou adotando nada de evoteísmo. Eu acho o evoteísmo uma posição mais tosca do que o evolucionismo materialista, inclusive. Eu estava simplesmente comentando sobre o pessoal do Third Way, né, que inclusive se olhar lá na Templeton, Templeton Foundation, eles estão financiando diversos projetos que tentam explicar de uma forma não religiosa, não teológica, a ideia de agência na natureza, tá? Então essas ideias estão ficando cada vez mais comuns. Então eu estava simplesmente comentando sobre isso. Não significa que eu concordo com a ideia de uma evolução guiada, até porque não é isso que o Denis Noble acredita. Ele não acredita que a evolução está sendo guiada num sentido teológico, né? Ele acredita que os organismos são responsáveis de certa forma por sua própria evolução e não simplesmente à mercê das causas ao acaso, né, que os afetam, né? Uh, uh, uh. Esse aí é Anthony Flew, eu acho. Ok. Saudade da época que eu jantava os crentes nos comentários. Hoje não consigo respeitá-los o bastante nem pra isso. Nossa, que pena, né? É o cara que não coloca nem o nome real dele ali, né? Mas eu queria ter sido jantado pelos seus argumentos, cara. Da próxima vez, por favor, faça-o, ok? Eu resolvi voltar aqui pro Max Vieira porque ele escreveu muita coisa, então eu acho que seria rude da minha parte não reagir, uma vez que ele fez comentários muito melhores do que os que eu reagi até o presente momento. Mas veja, né? Ele escreveu muita coisa, cara. Então não tem como eu ler esse testamento aqui, correto? Não é porque eu estou fugindo das indagações, mas é porque simplesmente não dá, né? Então, vamos ver isso aqui. O apresentador faz um esforço considerável para desacreditar as fundações filosóficas do reducionismo, argumentando que elas são antiquadas e inadequadas para explicar a complexidade da vida. No entanto, essa crítica é não apenas míope, mas também profundamente equivocada. Veja, vou terminar de ler melhor. A ciência moderna, particularmente a biologia, tem raízes sólidas no reducionismo, porque ele funciona. A separação de mente e corpo proposta por Descartes pode ter sido um passo inicial, mas a ciência não parou aí. Desde então, a biologia evoluiu enormemente, incorporando e ultrapassando essas ideias. Reduzir tudo a uma falha filosófica e ignorar os avanços incríveis proporcionados por essa abordagem, como a descoberta do DNA, o desenvolvimento das vacinas, compreensão de detalhados mecanismos celulares, etc. Veja, eu não estou negando a utilidade de um reducionismo materialista no sentido no sentido científico de certas hipóteses de como você faz a ciência no sentido moderno. Você pode fazer dessa forma, porque as coisas que são cabíveis de descrição matemática, elas são mais facilmente investigáveis, né? E de fato, você pode
aprender muita coisa e você pode produzir modelos que são funcionais e interessantes, isso levar a descobertas interessantes. Eu não estou negando a utilidade dessa abordagem. O problema é que eu menciono em Descartes e Newton é quando você reduz toda a realidade a essas partes que são explicadas com esses métodos. Né? Porque, veja, isso é uma petição de princípio. Você está a priori assumindo que tudo aquilo que não é explicável com essas ferramentas empiriométricas, né, empiricistas, se você quiser chamar, eu li, tem um filósofo católico, cientista físico do MIT, que chama a ciência moderna de empiriométrica. Né? Ela é empírica e ela lida com quantidades. Né? Então, não há uma negação de que você tratar as coisas que são quantificáveis e bolar modelos ajuda a compreender muitas coisas. O problema é você assumir que todo o universo é isso. Então você tem que aceitar as limitações da sua abordagem. Tá? Então, por exemplo, você entender o funcionamento de um gene usando um modelo, sei lá, ficheriano, infinitesimal, pode te ajudar a compreender algumas doenças genéticas. Pode, mas há, inclusive, nesse próprio modelo, problemas. Porque, por exemplo, existem diversos genes que interagem e são controlados pela célula, e muitas vezes o mesmo fenótipo pode ser causado por diferentes genes, e quando você nocauteia um gene, existe uma compensação do outro lado do genoma, ou a célula pode corrigir aquele problema de uma outra forma. Então, uma visão reducionista, você jamais vai conseguir explicar sequer a célula, porque a célula, ou o organismo, ele não é reduzível a essas partes. É simplesmente isso que eu quis dizer. Não há problema de se utilizar um modelo matemático para descrever algumas coisas. O problema é extrapolar e achar que esse modelo explica toda a realidade. Ou que tudo que ainda não foi explicado por esse modelo será em algum momento explicado. Então essa visão positivista, ela é errônea. Você nunca vai explicar, por exemplo, a razão humana com modelos matemáticos. A razão humana não é reduzível a essas quantificações. Tá? Então foi isso que eu quis dizer. Eu não estava negando a utilidade do método científico. Eu utilizo o método científico. Tá? Eu sou cientista. Ok? Então é isso. Enfim, eu estou cansado, já está indo para 50 minutos esse vídeo. Tenham uma excelente noite e fiquem com Deus.